Vocês viram o Schellenberg lá? Vamos colocar um cara Schellenberg. Ele falando que lá nos Estados Unidos tem passeata pró-nazismo. Nos anos 80. Teve num bairro judeu. Eu falei, o que vantagem é essa, cara? Pois é. Não, por que a gente tem que se guiar pela noção de liberdade de expressão de um país que cultua a arma como se fosse brinquedo erótico? Porra! Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Foi só a fala dele lá no Senado que foi notícia hoje não. Nossa manchete agora, inclusive, destaca uma postagem que ele fez no Twitter hoje, admitindo que errou ao afirmar que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente um advogado brasileiro do X, antigo Twitter. Ele tinha trazido essa discussão à tona na rede social, com um post ali bem longo explicando a história, mas fez uma correção, dizendo ali, como a gente está vendo aqui agora, que Alexandre de Moraes, segundo ele escreveu, outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Aí ele disse que essa foi a afirmação dele no texto acima, mas ele diz aí então nessa correção que isso está incorreto. Ele diz que não tem provas de que Moraes tenha ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro do Twitter. Então, disse aí, na verdade, o processo se referia a uma ação do Ministério Público de São Paulo. Eu vou cortar só para fazer um comentário. Os caras vieram aqui, esse boçal foi no Senado, aí ele fez todo o showzinho dele ridículo. E o cara, mais um para envergonhar a profissão de jornalista, que já, eu tô aí 20, 30 anos nessa porra, e sempre tem era Oswaldo Eustáquio, puta merda, que fase fora os que são veião aí, Alexandre Garcia, Ricardo, não é Ricardo Nunes, Augusto Nunes. Então, assim, o cara vem e depois que ele consegue todo o palco, ele fala que ele é mentira, que ele não tinha prova. Exato, fala que estava enganado. Depois que o caos está feito. Exatamente, todo o caos, criou toda essa palhaçada, e é um mentiroso desgraçado, entendeu? Não, inclusive, esse aí, cara, já falar de novo que ele defendeu o discurso nazista, né, em bairros, em guetos judeus, e o outro, que também foi, o brasileiro, o tal do... Esqueci o nome, tem o nome... Porra, mais complicado. Foram 2 jornalistas no Senado ontem, né? O Schellenberg e o outro que defendeu o direito de mentir. Eu vou achar o nome dele. Dá play aí enquanto eu procuro o nome dele. Tá, vamos lá. Pode deixar rolar. Paulo tem, inclusive, aqui no nosso destaque na reportagem do UOL, uma lembrança de um documento que foi publicado pela advogada Estela Aranha, ex-secretária do Ministério da Justiça, para rebater o jornalista nesse assunto, dizendo que a ação, na verdade, pedia acesso a dados cadastrais para prender uma liderança do PCC. No final ali do post do Schellenberger, ele reforça, no entanto, que os arquivos do chamado Twitter Files Brasil, ali que ele divulgou, como ele ficou conhecido com os textos publicados dentro desse assunto, são precisos, dizendo aí que a errata é só sobre esse destaque, dizendo ali que no texto de cima a cima ele inverteu, misturou a exigência de Moraes ali, tentando desmascarar identidades de pessoas que, segundo ele, usaram hashtags com casos diferentes. Ele disse que lamenta o erro, pediu desculpa e pelo erro. Tema aqui que a gente começa o nosso All News. Eu já chamo o nosso reforço aqui, time de peso comigo hoje. Thales Faria, Ricardo Couto, também o professor da ESPM, professor Leonardo Trevisan, ajudando a gente aqui a entender esses destaques hoje, com muitos pontos para a gente analisar, né, Thales? Vamos até começar com calma aqui, começando com essa errata. Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Eu fico cada vez mais espantado com o patriotismo desses auto-intitulados patriotas, né? Eles chamam um gringo para vir dar aula de democracia aqui, e provavelmente um trumpista, né, que tentou dar golpe lá para promover o golpe aqui. Eles mandaram uma comitiva lá para o Congresso americano dizendo que aqui era uma ditadura porque não permitia que eles fizessem aqui a palhaçada que tentaram fazer. Não é nem uma palhaçada, né? É uma maldade com o povo brasileiro, mas tudo bem. E agora esse jornalista aí, que pede desculpa pelo que errou lá, e vai ao Senado, aí tem ainda o Girão, que me causou vergonha alheia,
ele indo lá no Senado falar em inglês, fez um discurso no plenário em inglês. Eu não sei nem como é que é. E vergonha alheia em inglês deve ser other shame, uma coisa assim. O Gringo Dictionary aqui, a gente mistura Gringo Dictionary, meme, Joel Santana vibes, um pouco de tudo, e até errata aí, né, Coach, que na verdade a gente estava até brincando aqui, que na verdade errata a gente corrige uma informação, no caso ali é uma errata, mentir. Boa tarde, Coach, aqui começando, o Thales já fez uma escalada aqui do programa, mas a gente precisa ir ponto por ponto para entender essa história, né, Coach? Boa tarde. Boa tarde, Natália, boa tarde, Thales, boa tarde, professor Trevisan. Eu assisti isso, eu confesso que eu assisti, o UOL transmitiu ao vivo, né? Até discutimos isso na reunião de pauta de manhã. Né? Armaram um circo no Senado para ouvir esse jornalista americano de quem eu nunca tinha ouvido falar, não é dos mais famosos. Né? Ele foi lá para defender o Elon Musk, para quem ele trabalha, e atacar mais uma vez a justiça brasileira. Esse erro que ele admitiu é um dos muitos erros, das coisas erradas que ele andou falando. A impressão que eu tenho é que quem está orientando ele nas falas dele, aqui no Brasil e nos artigos dele, deve ser o Carluxo, o filho do Bolsonaro, né, que faz as redes sociais do Bolsonaro, porque ele repete, eu assisti uma boa parte da palestra dele, ele repete basicamente o que os bolsonaros falam, o que esses senadores bolsonaristas falam. Acho que já deu, né? Então. Aí é o Coach, para quem não conhece o Coach, é um dos maiores jornalistas da sua geração. Ele está com 76 anos, eu conheci o Coach. Foi com churrascos em que ele estava já. Né, sempre, agora está um pouco mais velhinho, vai continuar aí trabalhando. Aí, é um cara que eu acho que sempre vale a pena a gente ouvir. Você viu? Isso que ouviu, né, tudo. E a gente vê como é que a política... A gente já tem falado isso aqui e eu vou ter que, infelizmente, repetir, assim, né? Esse tipo de degradação, assim, e que eles fazem todo esse circo, né? E a gente está falando de palhaço, eu também gosto de palhaço no lugar certo, né? No picadeiro, né? Não. Mas, assim, existe também uma certa... A gente fala aqui, né, muito, Claudinho, dessa coisa de a gente ter uma certa dificuldade. Eu estou falando da gente como... assim, a imprensa, o Congresso, de lidar com isso, né? Porque eles vêm, armam toda essa mentirada, atiçam toda a base mais amalucada, né? Que imagine tudo que circulou nesses dias, nos grupos de Zap, tudo, nada é muito... A gente, assim, todo mundo fica tentando desmentir, como a gente está tentando fazer aqui. Só que já vai chegar atrasado, porque eles já fizeram o circo. O Elon Musk já está lá fazendo merda agora na Argentina, ou comprando a Argentina. Você viu? Foi 2 Tesla que ele comprou. Sim, trocou a... O Elon Musk está nesse exato momento tweetando sobre o Alexandre de Moraes. O que ele está falando? Porque ele falou agora que um absurdo o Lula ter indicado o Zanin, que era advogado dele, e que não era juiz, e agora ele perguntou, Alexandre de Moraes é juiz? E não é. E foda-se, não precisa ser. Uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. A mãe do Elon Musk está na zona? Não na zona curva. Na zona curva, não. É uma curiosidade que eu tenho, se ela trabalha na zona. Pois é, cara, eu não entendo. Por quê? Ele é um filho da puta.